Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar sobre os polinômios. Então, os polinômios, primeiramente, eles são uma função, tá? Então, é uma função de uma variável. Aqui eu escolhi a variável x. E essa função, ela pertence aos complexos. Então, aqui, a gente tem ela domínio nos complexos contra domínio nos complexos, tá? Um polinômio, ele vai ser escrito dessa forma aqui. Então, aqui nós temos o nome do polinômio, que esse aqui é o polinômio P, a variável que tem o polinômio, que seria a variável x, então a gente dá o nome desse polinômio de P de x, e aqui é a composição do polinômio. Então, esse polinômio a gente vê que ele tem um coeficiente acompanhado da variável. Aqui nós podemos ver que essa variável ela pode vir a ter um expoente, tá? Que está sendo chamado de n. E o coeficiente, ele vai ter uma posição, igual quando a gente aprende lá em PA e PG, que o n ele indica a posição do termo do coeficiente. Então aqui a gente tem um polinômio representado dessa forma. Algumas considerações. Todos os expoentes devem pertencer ao conjunto dos números naturais, ou seja, eles vão ser inteiros positivos ou zero, né? Aqui nós temos os coeficientes, todos eles podem ser números complexos, tá? Então todos esses coeficientes que acompanham a variável, eles podem ser números complexos. E o número independente, que vai ser o coeficiente sem variável. Então vamos botar alguns exemplos aqui para ser mais de fácil compreensão. Então aqui eu tenho, por exemplo, na letra A, esse polinômio, 2x à quarta potência, menos 3x à terceira potência, mais 8x à segunda potência, mais x menos 9. Esse polinômio aqui a gente pode ver que a variável dele é x, tá? Variável x. E ele tem alguns expoentes, tá vendo? Então aqui ó, a gente vê que esse termo aqui, 2x, o x ele tem o expoente 4. Esse termo aqui, menos 3x, o x tem o expoente 3. Esse termo aqui, mais 8x, o x tem expoente 2. E esse termo aqui, mais x, ele tem expoente 1, por isso que não é representado. E o menos 9, ele seria a variável com expoente 0. Então, aqui seria assim. Como todo número elevado a 0 dá 1, então ficaria 9 vezes 1, que dá 9. Então, por isso que a gente não bota aqui x elevado a 0, tá? Então, aqui na letra B, a gente tem um outro exemplo. Temos 7x elevado à segunda potência mais 4. Então, isso aqui também é um polinômio. Nós temos menos 10, que é um coeficiente que não tem variável. Então, ele também é um polinômio, tá? Outra coisa que a gente precisa aprender sobre polinômios é identificar seu grau. Então, aqui o nosso polinômio, ele está sendo sempre escrito com apenas uma variável. Então, aqui ó, na letra A nós temos um polinômio P de x, então a variável aqui é x, onde esse polinômio é igual a 8. Ou seja, ele não apresenta uma variável ou a variável dele é elevada a 0. Então, o grau desse polinômio vai ser 0, porque o grau ele vai ser sempre representado pelo maior expoente do polinômio. Então, nesse caso aqui, como a variável é x elevado a 0, quando ele não tem a variável, então o grau dele é 0. Aqui na letra B, nós temos um polinômio c de x, tá vendo? Então, o nome do polinômio é c, a variável que a gente está trabalhando é x, e ele é 2x menos 4. Aqui a gente pode perceber que existe uma variável, tá aqui. E o expoente dessa variável é 1, por isso que ele não é representado. Então, o grau desse polinômio vai ser 1. Na letra C, nós temos esse outro polinômio aqui, v de y. Então, o que significa? O nome dele é v, a variável sendo trabalhada nesse polinômio é y,
Então, aqui nós temos 3y elevado à segunda potência mais 10y. Como a gente pode perceber, temos dois termos aqui com variável. Então, esse e esse aqui tem y. Só que qual vai ser o grau? Vai ser o que tiver o maior expoente. Então, aqui eu tenho y elevado a 2 e aqui eu tenho y elevado a 1. Como 2 é maior do que 1, então esse aqui vai ser o grau do polinômio. Então, grau 2. Agora, para finalizar, nós temos aqui a letra D. Temos um polinômio z de A. Então, aqui o nome do polinômio é z e a variável trabalhada é o A. Nós temos 2A elevado à quarta potência, menos A quarto elevado à terceira potência, menos 10A elevado à segunda potência, mais 8A menos 9. Então, nós temos variáveis nesse termo, nesse termo, nesse termo e nesse aqui. Então, a gente vai observar qual dessas variáveis tem o maior expoente. Então, aqui nós temos expoente 1, expoente 2, expoente 3 e expoente 4. Então, o maior é o 4, então ele vai ser o grau do polinômio, tá? Então, é assim que a gente determina o grau de um polinômio e é assim que a gente identifica um polinômio.